Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Nós estamos começando mais uma aula da nossa Escola de Crescimento Online. E durante o mês de maio, como eu já anunciei, nós estamos recebendo pastores convidados, amigos, para ministrarem essas aulas inaugurais. E hoje está conosco o pastor Rodrigo Moraes, ele é pastor da nossa igreja lá em Pará de Minas, e esteve também um período conosco aqui fazendo um trabalho poderoso na quarta-feira, então alguns de vocês certamente já o conhecem. Vamos então recebê-lo e ser ministrados nesta noite. Olá, queridos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Paz seja convosco. Eu sou o pastor Rodrigo Moraes e hoje eu estou aqui para falar de um tema muito legal: prosperidade em tempos de crise. Quero agradecer aqui o convite do nosso pastor Leandro Genaro e já deixar aqui o meu abraço a toda a liderança e membresia da nossa igreja quadrangular do Cidade Nova. Que Deus abençoe muito a sua vida. Se prepare, porque nós vamos hoje mergulhar na palavra de Deus e descobrir planos, projetos e propósitos de Deus para a nossa vida financeira. Eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo, ele vai falar poderosamente ao seu coração. Obviamente que nós não vamos falar aqui de utopia, de ilusão, de imaginações. Tudo que será falado é pautado na palavra de Deus, tudo muito alicerçado na rocha, na pedra firme que é a Escritura Sagrada. Você sabia que prosperidade é dom de Deus? A Bíblia fala que o servo de Deus ele vai prosperar, porque é um desejo do coração do Senhor. É dom de Deus para as nossas vidas, é um presente, uma dádiva de Deus para cada um dos seus filhos, os seus servos. E eu quero mostrar isso para você na palavra dele, na palavra sagrada, Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Vejam só o que diz a palavra do Senhor. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes e todos já ouvimos falar da história de Salomão, da grandeza, da riqueza e da grande prosperidade que o rei de Israel viveu no seu tempo. Ele foi um homem muito próspero, um homem que viveu a grandeza de Deus aqui na terra. E então, em toda a sua sabedoria, no livro de Eclesiastes, no auge da sua sabedoria, ele diz: o homem que consegue possuir riquezas, o homem que consegue desfrutar de riquezas, esse homem está vivendo o dom de Deus. Esse homem, essa mulher, essa pessoa recebeu o presente de Deus. E eu quero dizer para você que esse presente Deus está reservando para a sua vida. A palavra de Deus, ela quer te entregar essa bênção, esse presente, esse dom. Prosperidade é dom de Deus. E se eu fosse você, eu diria agora: eu quero viver esse dom. Eu quero desfrutar desse presente de Deus para a minha vida. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre prosperidade em tempos de crise. E eu quero trazer aqui uma reflexão muito importante para você entender que esse é o momento que Deus quer te prosperar. Pastor Rodrigo, mas nesse tempo tão difícil, será que Deus não vai esperar essa crise passar para poder fazer algo na minha vida? Não, a resposta é não. Deus quer fazer agora e eu vou te mostrar na palavra de Deus. Interessante você lembrar também a promessa que Jesus fez aos seus discípulos. Ele disse assim: o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir,
mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus quer te dar uma vida abundante, uma vida de fartura, de prosperidade, de crescimento. Isso não é coisa só do Antigo Testamento. A palavra de Deus fala nas cartas de Paulo, olha só o que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, que o nosso Senhor Jesus, ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Olha que coisa interessante, né? Muita gente diz assim, que Jesus era pobre. Não, ele se fez pobre. Ele era o único filho do Deus dono do ouro e da prata. O único herdeiro de Deus, o unigênito de Deus. E o que ele fez? Ele abriu mão de tudo para que eu e você pudéssemos desfrutar desta riqueza e da prosperidade que o dono do ouro e da prata tem para todos nós. Eu quero falar sobre quem são as pessoas que vão prosperar no meio da crise. Quem são as pessoas que agora, no meio dessa pandemia, no meio dessa luta, dessa batalha, desse tempo tão difícil que o mundo, o Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte, todo mundo está passando, quem são as pessoas que vão prosperar? Vamos para a palavra de Deus. Pega aí a tua Bíblia e abra comigo em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 41. Vamos ver quem são as pessoas que vão prosperar. Gênesis 41, versículo 33. Eu quero mostrar para vocês aqui na palavra quem são as pessoas que vão prosperar agora no tempo da crise. Olha o que é que a palavra de Deus nos fala. José conversando aqui, aconselhando o faraó, que é o maioral, o chefe dos egípcios, né? O grande líder do Egito. Ele teve um sonho, nós conhecemos a história. Ele teve, na verdade, 2 sonhos que tinham um significado. Que o Egito iria passar por 7 anos de muita fartura, de muita prosperidade, e depois 7 anos de miséria, de escassez, de pobreza. O faraó ficou muito intrigado com aqueles sonhos, não sabia o significado. Ninguém no reino do Egito conseguiu interpretar o sonho de faraó, até que então chamaram José. Ele estava na cadeia, preso injustamente, acusado, de ter assediado a mulher de Potifar. Chamaram José e então José interpretou os 2 sonhos de faraó. Quando José interpretou os 2 sonhos de faraó, José então deu ao faraó uma direção financeira, uma direção que os consultores, os economistas de hoje em dia fariam o mesmo. Olha que coisa interessante, o conselho que José deu ao faraó do Egito para enfrentar aqueles 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. O que fazer no tempo de crise? Vamos ver, versículo 33. Agora, pois, faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto, pôr administradores sobre a terra e recolher, preste atenção aqui, e recolher a 5ª parte. Eu vou repetir, a 5ª parte. O que é a 5ª parte? 20%. 1/5, 20%. Recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Quer dizer, faraó, a primeira coisa que você tem que fazer é levantar um administrador. Não existe prosperidade sem uma boa administração.
Sabe, tem gente que Deus pode dar para ele ou para ela 10 mil de salário por mês, 20 mil de salário por mês. A pessoa pode ganhar 50 mil por mês, que ela consegue viver endividada. Por quê? O princípio da prosperidade é a boa administração. Ninguém consegue vencer financeiramente na vida se gastar mais do que ganha. Não adianta, se você ganhar 100 mil reais por mês e gastar 110, você vai falir, você vai quebrar. Não, vamos dizer então que Deus vai te dar 200 mil reais por mês. Se você gastar 220, a conta não bate, não fecha. Você vai viver no vermelho, você vai ficar endividado. Então, o princípio da administração para a prosperidade é uma boa administração. Você quer vencer na tua vida financeira? Aprenda a administrar. Deixa eu terminar a leitura aqui que eu quero falar mais sobre isso. Recolha a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades, e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. O que é que José aconselhou o Faraó a fazer? Faraó, você precisa administrar. Primeiro escolha um homem sábio, ajuizado, para administrar a terra do Egito. Aí imagina só, Faraó não tinha conseguido ninguém nem para interpretar o sonho dele. Ninguém deu a Faraó um conselho que pudesse acalmar o seu coração. Aí chega José, interpreta o sonho e ainda dá um conselho desses. O Faraó diz assim: eu não vejo ninguém melhor do que você. A Bíblia fala que o Faraó tirou o anel do dedo e colocou no dedo de José. José, então, naquele momento, se tornou o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do império. Faraó disse para José que somente ele estaria acima de José naquele momento, que José podia definir e decidir o que ele quisesse para o bem do império egípcio daquela época. Eu acredito, eu quero compartilhar com você aqui de uma tese minha. Eu acredito que José, ele se torna o governador do Egito. Obviamente que existia uma promessa de Deus, um plano de Deus, e isso é indiscutível. Mas eu acredito que o que levou o Faraó a decidir que José se tornaria o governador do Egito não foi nem a interpretação do sonho. Porque se José apenas interpretasse o sonho, Faraó, o senhor vai ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Se José para por aí, eu tenho certeza que José teria voltado para a cadeia. Ele não teria se transformado em governador. Talvez não naquela hora. Mas o conselho administrativo de José para o Faraó, Faraó, o senhor vai escolher um administrador, e esse administrador, nos 7 anos de fartura, vai guardar 20%. 20% de tudo que a terra produzir, de tudo que vier para o Egito, 20% será guardado em celeiros. Olha que coisa extraordinária. Sabe o que José está falando para o Faraó? O senhor vai ter uma reserva. Aproveite o tempo, 7 anos de fartura, de abundância, que virão primeiro, para fazer um estoque, para fazer uma reserva, vamos dizer assim na linguagem mais popular, para fazer uma poupança.
é uma gordurinha que o Senhor vai deixar guardada. O Senhor não pode consumir tudo que vier nos 7 anos de fartura. Pastor Rodrigo, como que alguém prospera no tempo da crise? Presta atenção nessa história que eu estou te contando. A grande prosperidade do Egito não aconteceu, não foi nos 7 primeiros anos, não. Todo mundo viveu prosperidade nos 7 primeiros anos. Aqueles 7 primeiros anos foram ótimos para todas as pessoas daquele tempo. Todo mundo tinha dinheiro, cereal, todo mundo tinha gado, ovelha, com muita fartura. Então, a grande diferença do Egito não foi no tempo em que todo mundo tinha dinheiro. Foi no tempo da crise. Foi quando o dinheiro de todo mundo começou a acabar. Foi quando veio os 7 anos de miséria. E quem é que tinha comida naquele tempo? Quem era o único que tinha reserva naquele tempo? O José, o faraó, o Egito. Então todo mundo começou a passar fome. O povo já não tinha mais o que comer. Onde era o único lugar daquele tempo que tinha cereal? O Egito. E foi aí que o José fez o Egito prosperar de uma forma abundante. Deixa eu trazer para os dias de hoje, imagina só a seguinte situação. Vamos imaginar que acabe toda a comida em Belo Horizonte, em Betim, em Contagem, na região metropolitana. Não tem mais arroz, não tem mais feijão, não tem macarrão, não tem carne em lugar nenhum. O único lugar que tem comida para comprar é no seu supermercado. Vamos imaginar que você é o dono do único supermercado que tem comida na grande BH. Imagina o quanto que você iria vender. Pensa comigo agora. Imagina o quanto você iria prosperar. Ninguém mais tem arroz, feijão para vender, só você. Você é o dono do único lugar que vende comida, na grande BH. Será que você ia prosperar no meio da crise? Claro, você ia vender muito, você ia arrebentar, não é verdade? Foi o que aconteceu com José e com o Egito. Eles eram os únicos que tinham poupado. Eles eram os únicos que tinham reserva. E aí, sabe o que aconteceu? Todos os povos ali ao redor vieram comprar de José. Primeiro, eles trouxeram dinheiro. Imagina só o quanto José ganhou de dinheiro no meio daquela crise. Depois, quando acabou o dinheiro de todo mundo, o que o povo começou a fazer? Ninguém ia ficar sem comida. O povo então começou a trocar bois, ovelhas, em troca do cereal que só José do Egito tinha para vender. Aí o povo acabou com o dinheiro, acabaram com os animais, e aí o povo pensou o quê? Nós não temos dinheiro, nós não temos mais boi e nem ovelha para fazer a troca, vamos lá oferecer as nossas terras, as nossas fazendas. O que aconteceu? José então já possuía o dinheiro, os gados, as ovelhas e agora as fazendas de todo mundo. José, como um ótimo administrador que era, ele comprou tudo que tinha naquela época. E, detalhe, ele comprou pelo preço que ele quis pagar, porque não havia concorrência. Eu vou dizer para você, na minha opinião e na minha visão bíblica, quem são as pessoas que prosperam no meio da crise? Sabe quem são? Aquelas que têm reservas, aquelas que sabem administrar de forma que não gastam todo o seu dinheiro e todos os meses
vão guardando alguma coisa. Sabe quem é que prospera no meio da crise? Quem consegue poupar um pouco do seu dinheiro. José poupava 20%, a quinta parte. Todo o mês de colheita, quando eles colhiam o cereal, o que José dizia para todo mundo, os fazendeiros? 20% nós vamos guardar. 20% nós vamos nos precaver. Por quê? Porque virá o tempo da miséria. Sabe de uma coisa? O mundo sempre foi assim, altos e baixos. O mundo sempre viveu um momento de abundância e um momento de escassez. Sempre foi assim. Assim funciona a humanidade. E o que o sábio, o que o bom administrador faz? Ele se prepara para o tempo da miséria. Quando ele tem fartura, quando ele tem bonança, quando ele tem abundância, ele sabe que ele não pode gastar tudo. Ele sabe que ele tem que se prevenir para um tempo difícil. Os educadores financeiros, os economistas, as pessoas que prestam consulta financeira, eles dizem que todo bom administrador tem 3 meses de salário guardado. Por exemplo, se você ganha R$1.000, o ideal é você ter R$3.000 guardado. Isso é para emergência. E agora pensa comigo, será que eu tenho razão nesse raciocínio? Será que essa turma da economia, as consultorias financeiras, será que esse pessoal tem razão? Tem coerência a fala deles? Olha o que o mundo está vivendo agora. Você já imaginou se todos do Brasil, todo brasileiro, tivesse 3 meses do seu salário guardado? Será que alguém ia passar dificuldade agora nessa pandemia? Será que alguém iria sofrer financeiramente agora nessa pandemia? Será que o governo federal teria que dar R$600 para cada pessoa? Pensa comigo. Será que as filas na Caixa Econômica Federal seriam quilométricas, como estão sendo agora? Se todo mundo se preparasse para as eventualidades, se todos fizessem como José, o governador, o administrador do Egito, e guardasse mensalmente, vamos dizer 10%, 15%, 20%, ou seja o que for, todos teriam tranquilidade financeira nesse momento. Quem são as pessoas que prosperam na crise? Aqueles que têm reservas. Aqueles que conseguiram poupar no tempo da bonança. Aqueles que conseguiram guardar algum dinheiro para esse tempo. Sabe por quê? Porque esse é o momento ideal para comprar e para investir. A maioria das pessoas agora, a maioria, não todas, obviamente, mas a maioria das pessoas estão querendo vender patrimônio. Por quê? O dinheiro acabou. O dinheiro acabou e eles precisam comer. Agora é o momento de comprar barato, para vender depois. Esse é o momento de se investir. Por quê? Ações caíram. O mercado financeiro está lá embaixo. E quem tem o dinheiro guardado? Esse é o momento ótimo. Esse é o momento para se investir, para multiplicar os talentos que Deus colocou na sua mão. Eu pergunto de novo para você, quem são as pessoas que prosperam em tempo de crise? Primeiro, aquelas que têm reservas. E infelizmente hoje cerca de 90% das pessoas, principalmente no Brasil, estão endividadas. Muito pelo contrário de guardar, elas estão gastando mais do que ganham.
Se pelo menos estivessem empatando, já seria mais ou menos, mas está acontecendo justamente o contrário. Elas estão gastando mais do que estão recebendo. Muitas delas, obviamente que existem casos e casos, mas a maioria, por vaidade, por luxo, por querer viver um padrão de vida acima da sua realidade financeira. Pessoas que têm uma renda entre 2 e 3 mil reais e vivem como se fossem milionários. Compram as melhores roupas, os melhores calçados, fazem viagens, passeios, festas, como se fossem pessoas que tivessem dinheiro para jogar fora. Então eu quero que você aprenda. O segredo de prosperar na crise é você ter dinheiro guardado. Tenha as reservas. Agora, no momento de crise, é muito difícil ter reserva. Começar agora é muito difícil. Mas quando a gente passar por isso, comece a guardar dinheiro. Tá bom? Segundo aqui que eu quero colocar a minha visão, a visão da palavra de Deus para vocês. Quem são as pessoas que prosperam em tempo de crise? Acabamos de aprender que aquelas que têm reservas. Segundo, aquelas que são trabalhadoras e não têm preguiça. Vamos ler a palavra de Deus? Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Vamos ler o versículo 6. Interessante, né? Eu comecei a palavra lendo Eclesiastes. Salomão, um dos homens mais ricos que já andou nessa terra. E agora o segundo conselho, eu volto na palavra de Salomão. Eu volto para Provérbios. De novo, um dos homens mais ricos da história vai nos aconselhar a prosperar em tempo de crise. Provérbios 6, versículo de número 6. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Ele está dizendo, vá aprender com a formiga, tira uma lição com a vida da formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Aprende com a formiga, presta atenção como que ela faz e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. A primeira lição que eu aprendo aqui com a formiga: trabalho. Formiga não tem preguiça. Você quer prosperar? Não pode ter preguiça. Preguiçoso, o teto vai desabar na cabeça dele. A Bíblia diz em Provérbios 13, versículo 4, que a alma do preguiçoso deseja, mas ele não alcança nada. Eu vou repetir, Provérbios capítulo 13, versículo 4. A alma do preguiçoso deseja, mas ele não conquista nada. Quem tem preguiça não prospera. Tem gente que tem alergia de serviço. Muita gente quer ganhar salário, mas não quer trabalhar. Tem gente que quer ter um emprego, mas não quer ter um trabalho. Tem gente que já entra na empresa pensando no fundo de garantia e no seguro-desemprego. Como que um preguiçoso vai prosperar? Ele vai desejar, mas ele não vai conquistar nada. E aqui a grande lição, o grande aprendizado que a formiga tem para nos passar é que ela trabalha,
ela não tem preguiça, e olha que coisa interessante, que coisa linda, ela não tem chefe, ela não tem comandante, ela não tem oficial, não tem ninguém mandando ela trabalhar, ela sabe que tem que trabalhar, ela entende que tem que trabalhar, porque senão ela não come, porque senão ela não vive. Olha que lição, um bichinho daquele tamanzinho pode agora nos ensinar sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre crescer na vida. Salomão está dizendo, vai aprender com a formiga, preguiçoso. Como que você vai ter alguma coisa na sua vida se você não tem coragem de trabalhar? Se você não se levanta? E aí ele diz assim, olha o que o preguiçoso fala, eu vou dormir só um pouco, vai ser só um cochilo, e o tempo todo que você olha para ele está de braço cruzado, ele não quer produzir, ele não quer trabalhar. O preguiçoso diz assim, tem um leão lá fora, eu não posso sair. Ele sempre tem uma desculpa para não trabalhar. É porque eu estou com uma dor aqui. É porque aconteceu isso. É porque eu acho que vai chover. É porque eu acho isso, eu acho aquilo. O preguiçoso sempre arruma um leão do lado de fora da casa dele para ele não ter que sair. E o que acontece? Olha o que Salomão disse. A pobreza virá como um ladrão. A hora que você menos esperar, a pobreza vai chegar como um homem armado. E ela vai levar tudo que você tem. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que você abra os seus olhos. Que você aprenda com a formiga. Não tenha preguiça, trabalhe. Olha, mesmo que seja para ganhar pouco no começo, mas não fique em casa. Sai de casa, vai atrás de um trabalho, se disponha, aprenda uma profissão, mas não fique deitado, não fique de braços cruzados. Nesse momento agora, gente que tem coragem de trabalhar, prospera. Eu vi uma reportagem, sabe o que um rapaz fez? Ele alugou cadeiras plásticas e carregou nas costas, porque ele não tinha caminhonete nem caminhãozinho. Ele levou nas costas dezenas de cadeiras plásticas para a porta do banco e alugou mais caro do que ele estava pagando para o pessoal que estava esperando a fila da Caixa Econômica. Olha que cara inteligente. O camarada não tem medo de serviço. Esse é o momento de se reinventar. Não tem nada para fazer? Vai fazer máscara para vender no semáforo. Vende nas esquinas, vende nas empresas. Está todo mundo agora, é obrigatório o uso de máscara. É preciso se reinventar. Quem tem preguiça, a pobreza vai assaltar a vida dessa pessoa como se fosse um homem armado. Se você tem coragem de trabalhar, pode ter certeza que o trabalhador é digno do seu salário e Deus prospera quem trabalha. Deus ajuda, né? Eu já até ouvi um ditado, não sei se você já escutou, mas no interior de onde eu venho tem um ditado: Deus ajuda quem cedo madruga. Viu? Quem levanta cedo, Deus ajuda, Deus abençoa, Deus abre porta, Deus coloca no caminho da pessoa a oportunidade. E aí vem a prosperidade. Se reinvente. Prosperidade é resultado de trabalho. Prosperidade é resultado de inteligência, de boa administração. Prosperidade é resultado de quem tem reservas, de quem não tem medo de serviço. E eu quero terminar a minha palavra mostrando para você qual a minha visão e a visão bíblica de prosperidade em tempos de crise. Já aprendemos que quem prospera na crise é quem tem reserva, é quem se prepara, né? E você prestou atenção aqui
que no tempo da colheita a formiga trabalha e ajunta a sua comida? Porque quando vem a chuva não tem como ela trabalhar. Então ela se prepara para o tempo da adversidade. Olha que coisa interessante, né? Por isso que Salomão disse, vai aprender com a formiga. Olha para a vida da formiga, que além de inteligente, trabalha na hora certa, ela não tem preguiça e ela vai para o trabalho. Então a gente aprendeu que quem prospera é quem tem reserva, é quem não tem medo de serviço, não é preguiçoso. E agora eu quero terminar dizendo, quem prospera é quem vive debaixo da promessa de Deus, é quem tem aliança com o Senhor. Eu já li a Bíblia algumas vezes, é o meu trabalho, eu sou pastor, eu sou pregador da palavra, então isso não é vantagem. Eu já li a Bíblia algumas vezes e eu já percebi que o cenário predileto de Deus para a operação de maravilhas, de milagres, é o deserto, é o tempo de crise. Os maiores milagres, as maiores manifestações da glória de Deus foi justamente no tempo da crise. Olha, eu poderia citar aqui tantos exemplos, eu vou citar alguns. A Bíblia está cheia deles. Quando a gente olha para aquele povo saindo do Egito, caminhando pelo deserto, o que Deus fez na vida daquele povo? Deus não deixou faltar nada. Ninguém morreu de fome, ninguém morreu de sede, ninguém morreu de calor, ninguém morreu de frio. Não faltou nada, ninguém ficou doente. Eu digo aqueles que estavam debaixo da promessa, debaixo da nuvem, em obediência, em aliança com Deus. Deus não deixou faltar nada para eles, pelo contrário, tinha tudo com fartura e abundância. Olha o que Deus fez no tempo daquela crise, no tempo de deserto. Deus mandava maná do céu para o povo comer todo dia. Deus mandava a água sair da pedra. Não faltava água para o povo beber. Todo dia tinha provisão de Deus. Que coisa maravilhosa. A Bíblia fala que a roupa não envelhecia. O sapato não envelhecia. A palavra de Deus fala que durante o dia tinha uma coluna, uma nuvem fazendo sombra. E meus irmãos, Deus estava mandando ali refrigério no deserto. E durante a noite aquela coluna, ela tinha um aspecto de fogo que aquecia o povo que andava debaixo da presença de Deus. Deus sustentava. Quando o povo desejou comer carne, Deus mandou as codornizes, Deus mandou ali as codorninhas e deu quase 1 metro de altura de tanta codorna, um em cima da outra. O povo comeu carne com fartura, tinha abundância no deserto. Presta bem atenção, era deserto aquele lugar e Deus cuidava do seu povo. Eu poderia aqui citar o exemplo de Elias, que Deus sustentou o seu profeta, o seu servo. Essa palavra é para você que é servo de Deus, que é da liderança, que exerce uma função, um cargo, um chamado na obra de Deus. Tinha mais de 3 anos que não chovia. Sabe o que Deus fez? Deus sustentou Elias através de corvos. De manhã e de tarde, os corvos traziam pão e carne para ele, na beira de um riacho, de um ribeirão. Não faltou nada para o servo de Deus. E a Bíblia fala que quando aquele rio, aquele ribeiro secou, Deus deu uma direção para Elias: vai para Sarepta, porque eu já ordenei uma mulher para te sustentar, uma viúva. Elias chegou na casa de uma mulher que estava morrendo de fome, só que tinha uma palavra de vitória de Deus sobre a vida daquela mulher, sobre a casa dela e principalmente sobre a vida do profeta de Deus. Que momento difícil! Aquele profeta Elias chegou na casa dela e disse assim: mulher, me dê água. Quando ela virou as costas para buscar água, ele disse: traga-me pão também. Ela disse: meu senhor, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, eu vou fazer um pequeno bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Aquela mulher estava sentenciada à morte.
não tinha o que comer. Só que Deus entrou naquela casa. Só que o homem de Deus entrou naquela casa. A palavra de vitória chegou naquela casa. E aí o profeta disse: a senhora vá e faça o que disse que vai fazer. Faça o pequeno bolo, mas faça para mim primeiro. Sustenta o reino de Deus primeiro, porque eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Sustenta o reino de Deus, que Deus não vai deixar faltar nada na casa da senhora, mesmo no tempo da crise. Sabe o que aquela mulher fez? Ela pegou a última refeição que ela tinha, o filho deitado morrendo de fome. Ela pegou a última refeição e deu para o homem de Deus. Aquele profeta estava ali em nome do Senhor. Elias estava ali representando a presença de Deus, o reino de Deus. E então aquela mulher, pela fé, porque ela creu no profeta, ela então deu a Elias aquele pequeno bolo. E o que Elias fez? Comeu e depois liberou uma palavra de vitória sobre a vida dela. Não vai faltar farinha na panela e não vai faltar azeite na botija. No tempo da crise vai ter fartura na tua casa, vai ter abundância para a senhora, para o senhor. Se você crê nisso, tenha aliança com Deus, cuide do que é de Deus, faça votos com Deus, porque Deus não desampara em tempo de crise quem tem aliança com Ele. Sabe quem eu acredito que prospera no meio da crise? Quem tem reserva prospera. Quem não é preguiçoso e tem coragem de trabalhar prospera. E quem tem aliança com Deus, quem é fiel, quem cuida das coisas de Deus, porque Elias era de Deus. Quem cuida das coisas de Deus, Deus cuida das coisas daquela pessoa. Eu tenho um ditado comigo, eu sempre ensino isso onde eu vou. O que eu faço acontecer na obra de Deus, Deus faz acontecer na minha vida e na minha casa. Da mesma forma que eu abençoo a obra de Deus, Deus abençoa a minha casa. Eu quero citar aqui que os maiores milagres de Jesus foram feitos na vida de quem estava vivendo extrema crise. Eu quero citar aqui alguns. Lembra daquela mulher que sangrava há 12 anos, ela tinha uma hemorragia. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo, já tinha comprado remédio, ela já tinha feito exames, consultas. Quantos tratamentos aquela mulher já tinha feito? A Bíblia fala que ela já tinha gastado tudo o que tinha. Todo o dinheiro daquela mulher foi embora. E a saúde dela ia junto. Cada tratamento que ela fazia, cada consulta, cada remédio que ela tomava, a situação dela piorava. Olha que crise, que coisa terrível, que cenário terrível ela estava vivendo. Mas para Deus não. Foi exatamente naquela grande crise que ela estava vivendo que ela viveu o maior milagre da vida dela. Foi naquele momento tão difícil da vida dela que ela tocou na roupa de Jesus e Jesus operou na vida dela o maior milagre que ela já tinha vivido. Sabe o que eu acredito? Que quem prospera em tempo de crise é quem busca Deus, quem tem aliança com Deus, quem é fiel a Deus, quem crê na palavra de Deus. Essa pessoa vai prosperar no tempo da crise. Eu posso citar aqui também Bartimeu, mendigo. Olha que situação financeira, mendigando à beira do caminho. Nem no caminho era na beira do caminho. E aí, naquele momento tão terrível da vida de Bartimeu, o que ele faz? Ele grita por Jesus. Ele clama pela compaixão de Jesus. Ele invoca Jesus. Ele chama Deus para a vida dele. Jesus então cura a vida de Bartimeu, tira ele daquela condição de mendigo, ele tira aquela capa de miséria, joga aquilo fora e segue Jesus, curado, enxergando,
Olha como que Deus faz. Foi no meio da crise, foi no meio da dificuldade. Quem tem aliança com Deus prospera. Quem tem aliança com Deus, quem tem desejo de se aproximar de Deus, essas são as pessoas que não vai faltar nada na vida delas. Eu quero lembrar você daquela viúva pobre que entrou no templo com 2 pequenas moedas. Todo mundo estava ofertando, os ricos estavam jogando grande quantia de dinheiro no gasofilácio, no lugar das ofertas. Jesus estava caladinho, não falou nada. Mas quando aquela mulher jogou tudo o que ela tinha, porque a Bíblia é clara em dizer que ela lançou todo o seu sustento como oferta. A Bíblia fala que Jesus então se pronunciou para todo mundo. Vocês estão vendo essa mulher? Ela deu mais do que todo mundo. Jesus abençoou aquela mulher, irmão, e quando Jesus abençoa alguém, pode ter certeza que vai ter milagre, pode ter certeza que vai ter provisão. Aquela mulher saiu do templo abençoada pelo próprio Senhor Jesus. Quem é que prospera em tempo de crise? Quem não tem medo de investir no altar. Pastor, eu tenho tão pouco, invista no altar. Pastor, as coisas estão tão difíceis, planta no altar. Você precisa da bênção de Deus. Quem tem a bênção de Deus, prospera. Não falta nada para quem tem aliança com Deus. Quem tem voto com Deus, é nesse tempo que você vai prosperar. Eu termino aqui lembrando você que Isaac, em Gênesis 26, 12, por obediência a Deus, ficou numa terra que estava passando fome, numa terra de crise, só que Deus mandou ele ficar. Fica e semeia. E Isaac semeou naquela terra, lembra que era crise. A Bíblia fala que a fome que estava naquele momento, naquela terra, era pior do que a fome que houve no tempo de Abraão, o pai de Isaac. Isaac já estava com as malas prontas para ir embora, porque não tinha mais nada para fazer ali. E Deus falou, fica que eu vou te honrar. Semeia que eu te dou colheita. E a Bíblia fala em Gênesis 26, a partir do 12, que naquele mesmo ano ele prosperou, ficou riquíssimo, ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Eu quero liberar uma palavra de vitória, de bênção sobre a tua vida e declarar que mesmo nesse tempo de crise, se você ficar na posição que Deus te quer e semear, Deus vai te dar colheita 100 vezes mais, em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra de vitória para a glória de Deus. Deus tem algo para nós. Deus tem algo para o seu povo, para a sua igreja. E não é momento de crise que vai nos parar. Pelo contrário, quem tem reserva vai multiplicar o dinheiro agora. Quem não tem preguiça, Deus vai ajudar, Deus vai sustentar, Deus vai prosperar. E principalmente você que tem aliança com o altar dessa igreja, você que tem compromisso com Deus, você que tem um voto com Deus, Ele vai te sustentar. E eu me atrevo em ousadia a dizer que nessa crise você vai viver o maior milagre da sua vida e do seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Você vai ter um testemunho para contar e exaltar o nome do Senhor, o nosso Deus. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que não falte nada para você, para a sua família, e que todas as obras das suas mãos prosperem em nome de Jesus. Prosperando em tempo de crise. Deus tem algo para a sua vida. Então, meus irmãos, fomos com certeza tremendamente abençoados com essa palavra que nos motiva a buscar a provisão e a prosperidade que Deus tem para nós. Quero agradecer ao pastor Rodrigo
E lembrar que a nossa escola continua. Semana que vem, nós estamos de volta, segunda-feira, às 20 horas, com a Escola de Crescimento Online. Que Deus te abençoe.